Então, boa noite. Vamos fazer a nossa oração, né? Vigília, você faz para a gente a oração? Vamos todos. Nossa oração para a abertura dos nossos estudos. Mestre Jesus, Nossa Senhora do Santíssimo, Mãe Imaculada, por ti, a bênção de todos os mensageiros da vida humana, que assim fizeram por todos nós, que estamos para aprender do nosso Senhor Evangelho. Estamos aqui, Mestre Jesus, porque queremos seguir os teus passos, viver o teu evangelho de amor, queremos servir, aprender para servir e servir para aprender. Agradecemos a oportunidade de nos reunir aqui mais uma vez e rogamos a bênção para todos nós durante esta manhã, esse estudo de hoje, seja luz em nossos corações, seja paz, esperança, equilíbrio das nossas emoções, dos nossos pensamentos, para que possamos agir em sintonia com vós, Mestre, com Nossa Senhora Mãe Santíssima, os bondosos mensageiros da vida. Obrigado por ti, obrigado a todo o Espírito Eterno, por assistir e zelar por todos nós. Pai nosso, que estás em nós, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, da prática de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E viva Jesus Cristo. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor está convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. E viva Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então, continuando, né, os nossos estudos de mediunidade, esse é o nosso quarto encontro mensal, né? E a gente fez uma agenda que a gente possa sempre, a cada semana, retomar aquilo que a gente, querendo ou não, fica um mês sem se encontrar, então é um tempo muito grande, né, que a gente não se reencontra. Então, é sempre bom a cada encontro a gente retomar um pouquinho do que a gente falou no último encontro para dar sequência, né? E para aqueles que não vieram nos encontros anteriores, então, nossos encontros aqui são programados para correr de 1h30, né? Nós temos um grupo específico do material no WhatsApp, aqueles que quiserem participar, eu sempre compartilho o link lá no grupo dos trabalhadores, mas caso alguém não tenha recebido ou queira, é só me falar que eu mando, né, para poder participar. A gente pede sempre que nesse intervalo façam as leituras da apostila que a gente colocou lá, assim como alguns vídeos que eu sempre compartilho ao longo do mês lá para assistirem, também é muito bom, porque traz, né, reflexões e dúvidas para a gente poder tratar aqui. E trazer sempre, que esse momento que a gente tem como princípio, que é uma discussão, né? Todo mundo participar, trazer comentários, trazer dúvidas, que a gente cresce coletivamente, né? Acho que a experiência de todos aqui é muito rica. E aí, retomando o que a gente falou no nosso último encontro, a gente parou, na verdade, na parte de matéria, né? Rendeu tanto o último mês, a gente falou tanto sobre espírito e matéria, que a gente só conseguiu conceituar o que são os fluidos, e na sequência nós não conseguimos terminar. Então, a gente vai dar sequência para terminar os assuntos desse slide de hoje, né, esse assunto. Então, só retomando, então, alguns itens da semana passada, a gente falou que o espírito, então, né, é o princípio inteligente do universo, que é aquilo que anima o corpo físico. Falamos também que no universo existem dois elementos universais, a matéria e o espírito, ambos criados por Deus,
sendo que o espírito, então, é esse princípio inteligente que anima, né, essa consciência, até na hora que a gente falar de perispírito aqui, tem uma figurinha que é bem legal, que ela mostra muito claramente para a gente que o espírito, então, é esse princípio inteligente do universo, e falamos que todo o restante, ou todo o que não é o espírito, é a matéria, que ela é constituída pelos fluidos, a gente falou bastante, né, no nosso último encontro sobre isso, vou voltar aqui alguns pontos. Então, nós falamos também que esses espíritos podem ser de 3 ordens, né? A primeira ordem são os que atingiram a perfeição, como Jesus, Maria, né, José, o próprio Dr. Bezerra, né, que inclusive quando foi convidado por Maria para estar, né, nas mais altas dimensões, ele agradeceu, mas disse que estaria na Terra enquanto houvesse um irmão sofredor. Mas é um espírito, né, já que alcançou aí a mais alta ordem. E tem a segunda ordem que nós falamos, né, que são aqueles espíritos que possuem afinidade com o bem, e os de terceira ordem que possuem afinidade com o mal. Então, ou nós nos afinizamos com aquilo que é bom, obviamente, na maior parte do tempo, porque ainda não somos perfeitos, ou nos afinizamos na maior parte do tempo com aquilo que é mal. E essas são as 3 ordens de espíritos, né, que a espiritualidade enxerga. Então, aqueles que atingiram a perfeição e nós que estamos aqui, que na maior parte do tempo, né, assim, no mínimo aí 51% nos afinizamos para o bem, ou se no mínimo 51% que nos afinizamos para o mal, né? Falamos de matéria, né? Então a matéria, ela tem como princípio o fluido cósmico universal. Então tudo que existe no mundo é proveniente da matéria. E a matéria ela tem como seu princípio o fluido cósmico universal. Esse fluido, à medida que nós vamos evoluindo, ele vai sendo sutilizado, mas tudo provém desse fluido. Por isso que, inclusive, Einstein falava, né, que nós somos iguais a uma cadeira, a diferença é a forma de condensação dessa matéria. Porque todo fluido cósmico universal que provém de Deus é o que constitui toda a matéria existente. À medida de cada nível evolutivo, de cada dimensão que ela está presente, ela é mais densa, mais condensada, mais grosseira, e à medida que ela vai se evoluindo, ela vai ficando mais sutilizada, mais leve, mais fina. Mas ainda assim, é uma forma de matéria. E aí nós falamos também, né, sobre energia. Então, a energia, basicamente, né, seria esse tipo de matéria que vibra em outra dimensão. Então, por exemplo, se a gente fala que nós somos matéria e que existe uma corrente elétrica, por exemplo, em volta do nosso corpo, quando, por exemplo, a gente fica muito tempo, às vezes, sem pisar na grama, sem pisar na terra, a gente encosta uma coisa e dá choque. Por quê? Porque a gente tem uma corrente elétrica aqui, mas a gente não consegue ver. Por isso que a energia ela é compreendida como sendo um tipo, né, de matéria, um tipo de fluido que as moléculas vibram em outra dimensão, porque ela não é visível aos olhos. Mas ela existe e está presente aqui. Tanto é que existe uma área de estudo chamada de psicometria que faz a leitura energética da matéria, dos objetos, das pessoas, de uma forma geral. Toda matéria é energia tornada visível, né? Então, tudo que a gente conhece é essa condensação, que quanto mais densa, mais visível é, quanto menos densa, menos visível é. E é por isso, por exemplo, que Jesus, quando esteve na Terra, ele reduziu-se a uma fração do que ele é de fato, para conseguir encarnar como Jesus, mas o corpo dele não era um corpo como o nosso. Porque tamanha grandeza, tamanha luz, tamanha perfeição, não conseguiria se acoplar num corpo tão denso, né, do humano que se havia na época em que ele encarnou na Terra. O corpo dele era um corpo híbrido, que inclusive foi testado pelos profetas. Por isso Elias ascendeu aos céus, por isso Nabucodonosor também testou o corpo de Jesus, e outros profetas foram testando esse corpo híbrido. Quando Jesus encarnou, então, e normalmente, né, a gente já falou disso aqui, acho, no primeiro encontro, um período de processo de reencarnação, né, de processo desencarnatório, ali para você começar a se reduzir para encarnar, normalmente, no espírito comum, leva em torno de 2, 3, no máximo 5 anos. Então, normalmente, vocês podem perceber que tem pessoas que quando, às vezes, o casal está querendo engravidar, ou às vezes fica planejando em ter um filho, às vezes sempre tem alguém próximo e fala assim, eu tenho visto uma criança aqui na sua casa. Isso acontece, às vezes, 3 anos antes da criança nascer, 2 anos antes da criança nascer, e essa pessoa vê, né, se tiver evidência, se tiver percepção, percebe a criança na casa. Porque essa criança, esse espírito adulto, ele vai decrescendo para conseguir ser diminuído a ponto de ser acoplado no espírito reencarnante dentro do útero da mãe. O processo de Jesus durou algumas centenas de anos para conseguir reduzir tamanha grandeza para caber aqui.
porque ele é um espírito de altíssima ordem. E ele não conseguiu demonstrar aqui, ou ser aqui na Terra, tudo que ele é. A espiritualidade relata que foi uma fração dele que encarnou aqui. E olha que se uma fração desse espírito de luz, nós já vimos tudo que vimos com ele, imagina, né, ele por completo. E por isso Jesus, por exemplo, tinha condição de andar sobre as águas. Porque ele conseguia, nessa energia, nessas moléculas energéticas de matéria, ele conseguia fazer, por exemplo, por que o pássaro voa? Porque a asa é porosa, a pele é porosa, então o ar passa ali e consegue flutuar. Jesus, quando ia andar sobre as águas, ele conseguia soltar, ele conseguia abrir as suas moléculas para poder levitar e andar sobre as águas. Porque o corpo dele era líquido. Não era tão denso como é o nosso, e obviamente ele conhecia toda, né, a ciência por trás disso, todo o conhecimento da matéria do fluido que ele tinha. Tanto é que ele captava o fluido universal o tempo inteiro para curar as pessoas. Então, essa é a grande inteligência do uso dessa matéria, né? E quando a gente fala, então, nesses fluidos, foi aí que nós paramos no nosso último encontro, nós falamos, então, que esse fluido é a designação genérica dos líquidos e gases. Então, tudo que está no mundo, no universo, né, são fluidos, que se apresentam para nós de maneira mais densa ou mais sutil, por meio de fluidos, de gases ou líquidos. Isso são os fluidos. Então, por exemplo, quando você chega na árvore, né? Eu falei do livro da Caena no último encontro, ela é uma guardiã da natureza, ela conta muito sobre os elementais, sobre os gnomos, sobre os elementos que compõem a natureza, né? E ela fala, por exemplo, que quando ela precisava de elementos de cura, ela chegava até a árvore, colocava a mão próxima à árvore e pedia a ela se ela podia doar a sua energia, a sua sede, o seu fluido para curar aqueles que precisavam. E ela estendia as mãos próximo ao caule da árvore e, de repente, a árvore começava a emanar esse fluido energético para ela. E ela enrolava como se fosse um novelo para levar aonde ela precisava para produzir cura. Então, esse fluido ele se apresenta dessas formas, né? À medida que é menos evoluído, digamos assim, mais denso, ele é mais pesado, mais denso, mais concreto. À medida que a gente vai se tornando mais evoluído, ele vai ficando mais sutil. Classificado, então, como matéria, né, os fluidos originam-se, obviamente, do fluido universal, fluido cósmico universal. Os elementos fluídicos do plano físico e do espiritual produzem movimentos vibratórios em formato de ondas. Então, por isso que o plano espiritual fala, por exemplo, que toda prece é ouvida. Toda prece, ela é ouvida. Mas ela é atendida conforme o nosso merecimento e a nossa trajetória, aquilo que nós precisamos para nosso crescimento. O Veludo relata que na cidadela dele, quando alguém faz uma oração, porque o Veludo trabalha na linha de esquerda, e a linha de esquerda é a linha de frente para a quebra de demandas. Então, todas as dificuldade de trabalho, dificuldades na vida pessoal, em relações amorosas, que estão envolvidas, né, nessas demandas que acabam, infelizmente, derivadas de magia negra, quem faz a quebra disso são espíritos guardiões da linha da esquerda. Então, ele fala que na cidadela dele, que todas as vezes que alguém ora para ele, ou pede socorro, ajuda, chega como se fosse um holoforte. Lembra daquele sinal do Batman? Né? Chega lá como se fosse um telão, um pedido de ajuda e a conexão com quem está pedindo. Então, ele relata muito claramente, todas as orações chegam lá, feitas com sinceridade, feitas, né? Não é aquela oração tipo assim, Deus, estou pedindo, nem, como diz a minha mãe, não passa nem do teto, né? Mas aquela oração feita com o coração, todas chegam. E aí, eles buscam, né, orientação e verificam na trajetória de vida dessa pessoa o que pode ser ajudado, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, o atendimento à oração não significa que ela não foi ouvida ou que não chegou. Significa aquilo que eu preciso ou não passar de acordo com o meu crescimento. E essa prece, já que nós somos seres energéticos, seres de luz, princípio inteligente, ela sai do nosso pensamento até lá por essas ondas de energia e chegam até os espíritos de luz, ou, se eu me conectar a espíritos de baixa ordem, da mesma forma até eles. Como energia se expressa em diferentes formas, então, essa energia pode ser sonora, pode ser luminosa, pode ter calor, né, ondas de calor, eletromagnética, mental, né, trabalhos mediúnicos se utilizam muito de energia mental, de energia sonora, às vezes você escuta som, escuta a fala dos mentores, você está trabalhando, além da intuição, você escuta, né, alguma orientação. Então, essa energia ela pode assumir várias formas, a depender da necessidade do trabalho que se vai desenvolver. E esse fluido, então, ele se apresenta de duas formas. Se ele estiver no plano espiritual, ele vai se apresentar de uma forma. Se ele estiver no plano encarnado, aqui na matéria, de outra forma.
Então, no plano espiritual, ele não tem como ser pesado ou pegado. É chamado formato, né, características de eterização ou empoderabilidade. Por quê? Porque não é tocado. A gente não tem como tangenciar ele, pegar. Ele existe, permeia e é gratuito a todos aqueles que precisam. Então, todas as vezes que eu estou na forma ou estou no plano espiritual, esse fluido universal ele é abundante. Ele está disponível a todos, porque ele está presente no nosso meio. Quando nós estamos encarnados, ele já assume a forma da materialização ou da ponderabilidade, porque ele passa a ser tocado. Então, esse fluido cósmico universal se condensou para ser criada a matéria que nós temos. Daí vem o nosso corpo, daí vem os objetos, vem as plantas, vem os animais. Então, tudo aquilo que é condensado em forma de matéria é fluido, né, que foi trabalhado, dado, obviamente, por Deus, para que nós pudéssemos criar novas coisas, né? Lavoisier dizia, nada se cria, tudo se transforma. Porque é a capacidade que nós temos a cada instante de manipular essa matéria para criar coisas novas. A ação dos espíritos no mundo corpóreo, então, tem como base a utilização desses fluidos, que permite a produção de fenômenos mediúnicos ostensivos. E aí eu quero chamar a atenção num ponto, que se a gente falou que o fluido ele é líquido, ele é gasoso, né? E a gente teve muitos fenômenos de materialização lá na década de 40 e 50, que, por exemplo, um médium de efeito físico sentava, né, ficava lá, entrava em estado alfa, entrava na conexão energética para o trabalho e começava a sair ectoplasma, né? E aí você tem imagens saindo, de fato, câmeras próprias que conseguiam registrar isso, saindo, invertendo dos poros, né, dos orifícios do médium, esse ectoplasma. Por que isso aconteceu naquele momento? E por que hoje a gente não vê isso mais? Quer dizer que não acontece mais doação de ectoplasma? Doa-se da mesma forma. A diferença é que naquele momento ela precisava que aquilo fosse visível às pessoas para gerar crença, para gerar fé, para despertar as pessoas daquela realidade. Como houve um momento na codificação que precisou que as mesas se mexessem, né, balançassem, como houve um momento em que nos centros espíritas havia fenômenos de materialização. Minha madrinha conta, ela mora hoje no Paraná, mas ela já morou em Araguari muitos anos com a minha mãe, e ela frequentou uma época lá na juventude dela, aquele centro do Padre Isabel. E no centro do Padre Isabel fazia-se muitas materializações na década de 50, 60. E uma das sessões ela estava lá, ela sempre frequentou lá, quando ela morava em Araguari, e o Emmanuel estava presente nessa noite lá. E ele materializou uma rosa, várias rosas naquela noite. Uma das rosas ele deu para minha madrinha. Ela conta que guardou essa rosa, né, na casa dela, num livro, né, para poder desidratar, e essa rosa durou por muitos anos. Mais tempo do que uma rosa comum. Mas por que esses fenômenos aconteciam? Para gerar crença nas pessoas de que havia algo além do mundo físico, que havia uma inteligência superior que coordenava tudo isso. A partir do momento em que essa crença foi constituída, foi superada, as pessoas passaram a entender isso, elas passaram, então, a não mais ter necessidade, a espiritualidade passou a não mais ter necessidade de fazer esses eventos. Inclusive, se não me engano, no final da década de 70, acho que 70, se não estiver errado, o Emmanuel fala isso. Ele diz, agora, que cessem esses fenômenos de materializações e foquem nos estudos e na elaboração, no desenvolvimento de livros, para disseminar conhecimento. Por quê? Porque as pessoas já entenderam que existe. Eu costumo dizer que é o seguinte, a maior parte das pessoas que negam o espiritismo, os negam, ou não vou nem falar do espiritismo em si, nega a vida extrafísica, né? Que a vida continua. Nega até aquele momento em que não perde o ente querido. Porque na hora que perde o ente querido, a primeira coisa que tem é uma carta psicografada. Eu conheço vários conhecidos meus que são católicos, né, fervorosos, mas na hora que a mãe morreu, na hora que o pai morreu, que é a carta psicografada. Eu falei, mas não existia, agora existe, que é a carta. Então, são várias situações que a espiritualidade entendeu que não havia mais necessidade de acontecer. E a doação de ectoplasma é uma delas. Precisava, naquele momento, que as pessoas vissem da onde saía esse fluido para se fazer a materialização, para se entender que aquilo ali era um fenômeno manipulado de ordem espiritual para gerar essa crença. Hoje, esses médiuns, aqui na sustentação dos trabalhos, continuam doando esse ectoplasma. Só que não mais visível, porque não há necessidade mais que ele seja visível. Doam pela sua conexão energética, pela sua concentração, por estar em estado alfa, por estar se doando ao trabalho. E os mentores que aqui trabalham usam dessa energia para conseguir manter o trabalho equilibrado, manter o trabalho sob harmonia, manter o trabalho acontecendo de maneira que possa atender ao máximo de espíritos naquela noite.
Então, isso continua acontecendo. Inclusive, essa doação acontece também nas câmaras de cura, quando acontecem os tratamentos. Aqui, nas quartas-feiras, quando os pretos velhos dão passe, eles também se utilizam dessa manipulação energética para fazer. Ah, quer dizer que o preto velho precisa da energia doada aqui para isso? Ele poderia fazer isso de qualquer forma, mas se ele está atuando sobre o corpo da matéria, se ele está atuando sobre o espírito encarnado, ele tem que manipular a energia daquele corpo, daquele espírito. Porque a maior parte dos pretos velhos que estão aqui, meus irmãos, já são seres de quinta ou de sexta dimensão. Então, eles não necessitam de algo além para o trabalho, pela evolução que tem. Mas por estarem atuando com espíritos encarnados de terceira dimensão, ele tem que fazer uso da matéria, do tipo de ponderabilidade, da matéria presente aqui, para curar o corpo que aqui está. Não adianta eu querer curar um pé de alface, né, com um remédio voltado, sei lá, para o pé de tomate. Eu tenho que usar aquilo que é compatível com aquilo que eu estou operando. Então, todos que estão trabalhando, todos os médiums que se doam ao trabalho, se concentram, eles doam constantemente essa energia para a manipulação energética dos trabalhos mediúnicos. Bom, perispírito e princípio vital. Por que a gente falou, então, de espírito, matéria e fluido? Para entender quais são os 3 princípios que regem todo o universo. Entendendo isso, então, a gente vai, porque faz com que nós possamos ter uma conexão aqui na Terra. Então, a gente é um princípio inteligente, né? Que não tem uma forma diretamente clara. E aí a gente ganha o perispírito, que é o nosso envoltório fluídico semimaterial, que também é feito de fluido universal. Ele é o nosso corpo espiritual e é ele que gera a forma do corpo físico, e não o contrário. Não é o corpo físico que molda o perispírito, é o perispírito que molda o nosso corpo físico. Então, ele é esse envoltório que esse espíritozinho, né, aquela chaminha de energia ali, possui como um invólucro ali, o protegendo, e ali forma a sua forma física. Aqui no mundo, na Terra, no planeta Terra, nós somos seres de raça adâmica. Mas em outros mundos, existem seres de diversas raças. E todos são espíritos de luz criados do mesmo Pai. Cada um, dentro do seu perispírito, né, dentro da sua composição e do local onde vai reencarnar, assume a forma física necessária para aquele encarne. Quem já assistiu aquele filme Avatar, que até vai sair o segundo filme agora, fala muito sobre isso. Eles vão para um outro planeta, aonde lá a atmosfera ela é mais pesada para o nosso corpo físico, é um outro ar que se respira lá, e o corpo físico daquele planeta é diferente. Então, eles desenvolveram uma tecnologia para onde, mentalmente, por ondas de energia, eles conseguem conectar a mente daquele soldado, né, daqueles cientistas, ao corpo de um avatar na Terra. Na Terra não, em Pandora, né, o planeta chama Pandora. Em Pandora. E ali dentro daquela maca, ele coordena todo aquele corpo que vai, de fato, né, exercer aí suas atividades, a sua vida, né, dentro de Pandora, nesse controle. De uma maneira muito simples, é isso que o nosso perispírito faz. Né? Não dentro da máquina, aqui dentro, junto acoplado conosco, mas nós temos um princípio universal que está dentro de um envoltório. Esse envoltório se conecta ao nosso corpo físico por meio de várias ligações físico-orgânicas, químicas e espirituais, entre elas os chakras. Os chakras são filtros canalizadores de energia, mas também são pontos de conexão, de ligação do nosso perispírito e acoplamento com o corpo físico. Mas existem outras, não só os chakras. E à medida que nós nos acoplamos com o nosso corpo físico, então, esse perispírito comanda. Da mesma forma que ela no Avatar. E aí começa a dar movimento, vida e tudo mais. Bom, e aí, entendendo tudo isso, a gente pode entender, então, que o perispírito, né, ele é o elo de ligação entre o espírito e o corpo material. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido, é criado por meio do fluido universal, já que só existem 2 princípios no universo, o espírito e a matéria. E a matéria vem do fluido cósmico universal. Então, tudo é fluido, tudo veio dele. E pode-se dizer, então, que é a quintessência da matéria, né? Que o perispírito é uma matéria quintessenciada, porque é de quinta dimensão. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual. Isso é muito importante. O perispírito é o princípio da vida orgânica, não da vida intelectual. Qual que é o princípio da vida intelectual? O espírito. O espírito é o princípio da vida intelectual. Agora, por que eles estão falando que o perispírito é o princípio da vida orgânica? Porque todas as mazelas que nós cometemos ao longo das nossas existências,
em vidas passadas ficam registrados aonde? No nosso perispírito. E aí que vem a questão. Quando às vezes a gente reencarna com problemas congênitos, reencarna com problemas de outras existências no pulmão, no fígado, no estômago, na coluna. Por quê? A gente traz essas marcas do nosso perispírito. Porque naquela encarnação que nós adquirimos essa mazela, a nossa existência não foi adequada, talvez nós fizemos mal contra o nosso próximo, talvez fizemos mal contra nós mesmos, talvez abusamos da bebida, talvez abusamos do cigarro, talvez abusamos, enfim, da alimentação de diversas formas. Talvez nos suicidamos por meio de um afogamento, ou nos atirarmos, por exemplo, no rio, no desespero. E aí tudo isso fica gravado no princípio da nossa vida orgânica, que é no perispírito. Então, às vezes, existem pessoas, por exemplo, que quando bebem demais, né, a vida inteira aí passava mal, bebe muito, aí na reencarnação seguinte vem com muito problema no fígado. Qualquer coisinha dá cirrose no fígado, tem aqueles problemas de distúrbio no fígado. Por quê? Porque ficou registrado no seu perispírito os abusos cometidos contra ele numa encarnação anterior. E aí, nessa encarnação, talvez ele vai ter que se abster. Eu conheço um caso, por exemplo, de uma pessoa que na vida passada abusou muito da bebida alcoólica, principalmente do vinho. E aí, na encarnação seguinte, ela veio com muitos problemas no fígado. Muitos. O fígado a vida inteira foi problemático, de acompanhamento médico, e essa pessoa, ela tem repulsa até por suco de uva. Suco de uva. Por quê? Porque é o princípio do vinho. Porque ela traz muito forte dentro dela, no perispírito dela, os abusos que cometeu. E isso é muito importante. Por isso que às vezes as pessoas imaginam que eu posso fazer algo aqui, não tem problema, na próxima vida eu pago. Ok, mas o que você fez fica gravado no princípio da sua vida orgânica. Por quê? Lembre, é o perispírito que forma o corpo. O que está gravado lá, meus irmãos, na próxima formação ali de outro corpo, vem junto. Está gravado lá. Ou nessa mesmo, né? Eu costumava, meu pai falava uma coisa para mim que era verdade. Porque antigamente a gente fazia uma vida para pagar na outra. Essa a gente faz de manhã e vai pagar à tarde. O negócio está correndo tão rápido, que é bem isso mesmo. E aí, então, aquela fotinha que eu mostrei aquela hora, então o perispírito é esse princípio energético que vai a ser protegido, envolto, né? Pela forma assumida pelo seu perispírito. E aonde que esse perispírito gera essa forma? No momento em que eu estou desenhando meu plano reencarnatório, né, que eu estou lá definindo com o meu tutor kármico como vai ser a minha vida da melhor forma que eu preciso passar por essa vida para aprender, é definido o que eu vou ter, o que eu vou ser, aonde eu vou estar. E aí ele define, olha, eu vou ter que nascer dessa forma, vou ter que nascer com esses problemas, vou ter que nascer nessa família, com essas dificuldades, para conseguir vencer tudo isso. Nesse momento, você, junto com o seu tutor kármico, está desenhando ali o seu perispírito. E na hora que você desenha a forma dele, essa forma vai assumir. Quando, por exemplo, você está do lado de lá e fala assim, olha, eu quero nascer, mas eu quero nascer igual a minha mãe e com o gênio do meu pai. Eu quero nascer com os olhos da minha mãe. Eu quero nascer com a boca do meu pai. Eu quero assumir o cabelo da minha mãe. Eu quero pegar os olhos da minha avó. Naquele momento que você está definindo a sua linha genealógica, como vai ser o seu corpo, você está desenhando o teu perispírito. E é ele quem vai no processo orgânico e formando o seu corpo material. Por essas conexões que ele vai moldando. Mas isso por merecimento? Sim. Merecimento. Não é bem só chegar lá. Não. Escolhas... Existem Existem barganhas, existem processos de negociação. Permissão. Tem alguns momentos, por exemplo, eu conheço uma história de uma moça que, por muitas encarnações, ela é filha de um casal amigo meu, essa história dela, há pouco tempo, por meio dos trabalhos espirituais, vai chegando algumas informações. E a gente brincava porque ela tem um olho verde muito bonito. E nem o pai nem a mãe tem olho verde, né? Mas, obviamente, tem o gene lá heterogêneo, a combinação deu um olho verde para ela. E aí virava aquela brincadeira, né? Tipo, não, mas pai é quem cria, né? Quem que é filho do padeiro? Essas brincadeiras meio bobas de atualmente, né? Da onde que veio? Aí a avó foi achar um olho verde na família de 3 gerações atrás, aquela história toda. E nesse vai e vem da história da onde que veio o olho verde da menina, o mentor dela, nos trabalhos o mentor comentou um pouco da história pregressa dela, e aí falou, olha, esse olho verde dela acompanha ela há muitas existências. Ela ama o tom dos olhos dela. E é sempre a única exigência que ela faz ao reencarnar na Terra.
Ela pode assumir qualquer forma, qualquer família, de qualquer jeito. Qualquer coloração de pele, qualquer altura, qualquer corpo físico, mas ela sempre pede os mesmos olhos dela, que é os quais ela é apaixonada, o que torna a vida dela muito mais alegre. E por merecimento, obviamente, né, ela sempre consegue atendido isso. E aí, por que a gente contou essa história? Porque ficava essa briga, né? Tipo, da onde veio os olhos verdes da menina? E aí, sabendo disso, eles entenderam a razão do porquê. Olha, esses olhos verdes acompanham ela já, muitas encarnações. Também, né? Você já começa a puxar a história, né? Mas é engraçado, porque é uma criança com muita, mas muita mediunidade aflorada. Né? E eu tenho que conversar muito com os meus amigos que são pais dela para estar trabalhando, estar estudando, para poder, inclusive, apoiá-la nesse crescimento. E ela solta umas assim, de vez em quando, mãe, meu avô tá aqui, meu biso tá aqui. Ela não conheceu o bisavô dela, não sabe nem quem é. E ela fala, meu biso tá aqui, mãe, ele veio hoje te ver. Sabia que eu já fui filha dele, outra vida? Ela vai contando as coisas assim, ela vai soltando. Ela tem 4 anos. E ela vai falando as coisas assim, tipo, claramente, como se fosse uma lembrança de ontem. E aí a história do olho verde veio por isso, né? Foi tipo, nessas conversas chegou a história do olho verde. E é isso, dependendo, obviamente, do merecimento, do que precisa se passar, né? São definidas as escolhas. Grande parte da nossa geração para trás, a maior parte das definições ainda são muitas por dívidas. Mas essas crianças que estão chegando agora, índigos, cristais, né, arco-íris, diamantes, que virão ainda aí, são crianças que possuem uma carga de merecimento maior, né, que já vêm de mundos mais desenvolvidos que a Terra, para ajudar a Terra a chegar nesse salto que precisa. Então, eles conseguem, pelo merecimento que carregam consigo, pela evolução que já tem, mas aí eu não quero dizer que são perfeitos e que não precisam ser educados pelos pais, né, enfim, não é que são espíritos que são mais evoluídos, então segue sozinho, não. Eles precisam desse apoio, até porque, por mais evolução que tenham, se não tiverem no lar que os prepare, eles caem, eles sucumbem. Mas são crianças que conseguem negociar mais, porque tem mais evolução. Já trabalharam, já angariaram para si esse mérito e conseguem negociar muitas dessas coisas, né? Bom, e aí, diferentemente do corpo material, que é o mesmo, qualquer que seja inferioridade ou superioridade do espírito, né? As aparições e materializações, por exemplo, inclusive as que revelam detalhes de vestimento, expressão do rosto, né, fisionomia, acessórios, revelam a capacidade plástica de maleabilidade do perispírito. Então, quando aquele espírito desencarnado vai se apresentar numa sessão de materialização, por exemplo, como ocorreu com muita frequência, o que eles fazem? Eles conseguem ter uma maleabilidade muito grande do perispírito, conseguem preencher esse perispírito desse ectoplasma que é doado, e aí é como se fosse uma bexiga, né? Preenche da forma, tamanho, espaço, dimensão 3D, né? Altura, distância e profundidade, e ele começa a se tornar visível aos olhos. Então, basicamente, eles conseguem gerar uma robustez no perispírito, tornar ele mais denso, para conseguir se tornar visível aos olhos. A materialização acontece aí, com esse preenchimento, né, dentro do perispírito. Bom, e aí o princípio vital, o fluido vital que a gente falou até então, que é o princípio de tudo, né, em essência na matéria orgânica, um princípio especial, inapreensível, que ainda não se pode definir. Ele é um princípio criado por Deus e que é o gerador de toda a matéria existente no universo. Toda a matéria, espiritual ou material, vem do fluido universal, do fluido cósmico universal, do princípio vital, como alguns autores chamam. À medida, como eu falei, da manipulação, da densidade, ele se manifesta a depender de cada necessidade. Allan Kardec fala que ele é ativo no ser vivo, mas esse princípio vital, ele se acha extinto no ser morto. E aí vem a grande discussão de alguns autores, porque tem autores que tratam o fluido cósmico universal como princípio vital. E o Allan Kardec separa muito bem, dizendo que não, que o fluido vital, o princípio vital, ele vem do fluido cósmico, mas é a energia que anima o corpo. E na espiritualidade, no espiritismo, né, é essa crença que nós temos, que o princípio vital é aquilo que anima o corpo. E uma vez que o corpo morre, esse princípio vital se extingue naquele corpo. E esse é um dos grandes problemas que acontece quando você tem espíritos desencarnados de ordens mais inferiores ou menos esclarecidos, que se utilizam de trabalhos de magia negra, de trabalho de demanda, para que por meio das energias fornecidas ali, por meio das oferendas, ele consiga sugar, né, vampirizar essa energia vital. Por quê? Ele não tem acesso a esse princípio vital porque não está mais encarnado.
E como ele nega a Deus ao fato de que ele não se une às forças do bem, mas acaba ficando na erraticidade, a única forma dele conseguir acessar esse princípio vital e se sentir mais vivo, porque ele não acredita de fato, ou até acredita, mas prefere permanecer no erro, né? Enfim, alimentando as suas próprias paixões, a única forma que ele encontra de se alimentar, de se energizar, é por meio dessas oferendas. E normalmente, aquele espírito que aceitou a oferta, né, a oferenda ali, trabalho, e ele coloca ali a sua ordem de espíritos para poder desenvolver o trabalho, ele pega para si toda essa oferenda, ele controla essa oferenda, e ele vai fornecendo esse princípio vital para esses trabalhadores dele a gotas, para mantê-los o tempo inteiro ali trabalhando, né, prendendo eles, né, de uma certa forma. E como aqueles espíritos estão tão animalizados, tão materializados, eles sentem que precisam tanto daquela energia que não conseguem se libertar. Então, a cada gotinha que é pingado ali, ele vai ficando. Aonde se tem essa energia? Em tudo aquilo que é vivo. Por isso que você tem trabalhos com sacrifício, infelizmente, de animais, com sacrifício de crianças, de seres humanos, porque é essa energia que eles precisam sugar. Pode falar, Márcio. E é o artigo mais procurado nos cemitérios, onde o corpo que acabou de ser enterrado, ele ainda tem um resto de energia isso vital. É o ouro do lado de lá. É verdade. Você pode ver que os trabalhos de magia negra mais pesados que existem são feitos em cemitério. Exatamente por causa dessa energia. E é muito interessante a gente observar, porque tem estudos que falam, alguns livros comentam, que aqueles espíritos de baixa ordem não têm autorização do Pai para captar fluido cósmico universal. Mas por quê? Porque ele é proveniente desse fluido vital. E como eles não estão mais encarnados, e teoricamente não precisariam mais desse princípio vital, né? Se estão desencarnados, devem retornar ao Pai, né? Enfim, fazer uma avaliação de tudo que fizeram, procurar melhorar e crescer. Mas não querem. Querem permanecer na matéria. E, obviamente, por estar na matéria e se sentirem materializados, sentem fome, sentem frio, sentem dores, sentem choro, sentem, enfim, todos os sentimentos que nós humanos sentimos encarnados, eles conseguem sentir desencarnado, porque não se desconectaram dessa matéria. E se percebessem o quanto seria fácil ter acesso a uma vida e não sentir isso, retornariam ao Pai. Porque o fluido cósmico universal é gratuito, ele está presente na espiritualidade. Só que quando você se prende nas suas paixões, na matéria, se nega o princípio de Deus, nega, né, retornar a quem o criou, você está sujeito a isso. Por isso que a gente vê muito nos trabalhos de mesa, muitos espíritos chegarem aqui falando que está com fome, que está com dor, que está assim, passando mal, que está com sede. Porque eles estão extremamente materializados. Eles sentem tudo. Eu me lembro de um caso, de um livro que eu li, que uma pessoa desencarnou e ela não acreditava que existia vida após a morte. E ela desencarnou, ela foi velada, ela se viu dentro do caixão velada, e ela ficou lá deitada, velada. Ela foi enterrada, e ela estava ligada ao corpo lá enterrada. Ela sentiu o sufocamento da terra cobrindo o caixão. Ela começou a se sentir sufocada. Depois de um tempo, obviamente por ser um espírito, a sensação vai diminuindo. Ela começou a sentir as dores da decomposição do corpo. Os germes, os micróbios, as bactérias começaram a comer esse corpo e ela sentia a decomposição, a dor de ser comida, porque estava muito ligada ao corpo e não acreditava que existia nada além daquilo. Então ela desencarnou e ficou ligada ao corpo dela. Até o momento que o corpo estava praticamente quase se decompondo inteiro e ela não entendia mais nada daquilo, pediu ajuda. No momento que ela aceitou ser ajudada, né, ela foi levada para a espiritualidade, foi orientada. Muitas pessoas que desencarnam, que não acreditam na vida após a morte, infelizmente, acabam ficando por um tempo vagando, não porque querem, mas porque por não compreender que existe algo além dessa matéria, não sabem nem para onde ir. Não sabem nem como seguir adiante. Tem muitos que ficam até dormindo devido à crença que exato, depois vai ficar dormindo, que Deus vai vir acordar e buscar e levar, né? Sim, tem muitos. Tem alguns que pela energia, às vezes não acreditam, mas sempre uma pessoa do bem, sempre se conectou a Deus, as pessoas são recolhidas, levadas e ficam dormindo lá nos hospitais. Mas na hora que acorda é aquele sufoco. Mas tem outros que ficam dormindo aqui na Terra mesmo, porque não acreditam em nada além disso. E aí que vem esse problema. Porque se a gente não acredita em nada, a gente passa a ficar privado de uma energia que está disponível, que é gratuita, que é o fluido cósmico universal. O doutor Espanhol relata que Jesus, quando encarnou na Terra, porque a gente às vezes tem a crença de que o peixe, e de fato, o peixe ele é um fluido vital, né?
mas que nós tínhamos a crença de que Jesus se alimentava de peixe, do pão, não comia carne, mas comia o peixe. E o doutor Sperry fala que não, que ele viveu na época de Jesus, foi um dos discípulos de Jesus, ele falou que não. Jesus não se alimentava. Jesus se alimentava na terra de prana. E a maior parte das vezes ele não comia nada, mas quando ele sentia que o corpo dele estava muito fraco, já estava precisando de se renatar, ele se alimentava de prana e muito raramente comia pão. Era a única coisa da qual ele se alimentava. Até na ceia, né, ele partilha o pão com os discípulos e tudo mais. Porque Jesus tinha um enorme respeito sobre todos os seres da terra. O prana, meus irmãos, é essa energia gratuita que nós temos. Por exemplo, advinda do sol, advinda dos elementos da natureza, advinda do ar. Quando a gente se conecta ao alto, a gente recebe. Até uma vez eu me lembro que perguntaram, nos estudos dos médios, o médium que fica bocejando, ele está trocando energia ou ele está dormindo? Depende. Cada situação é uma situação. Mas sim, o médium pode estar extremamente conectado e bocejar durante o trabalho. Nesse momento de bocejo, ele está, assim, trocando energia. Ele está absorvendo prana, entregando energia densa dele, fazendo essa troca de energia com o universo e com a espiritualidade. Mas tem, sim, espírito, médium, assim, que está muito cansado, que está ali bocejando de cansaço. Então, a gente não pode olhar para todo bocejo e imaginar que é cansaço, e nem todo bocejo é troca de prana. Cada situação é uma situação, né? Algumas semanas atrás, quando o doutor Bezerra incorporou aqui com o Virgílio, ele falou de um dos médios, acorda ele que está dormindo. Então, assim, a espiritualidade sabe quando é uma situação, quando não é outra. A gente precisa estar muito atento a tudo isso. Mas, sim, uma das formas de se trocar energia com a espiritualidade por meio, né, absorvendo prana e devolvendo energia mais densa, é por meio do bocejo, sim. Pode acontecer. Não é só pelo bocejo, tem outras formas, mas uma delas é. Você está falando da magia, esses espíritos da eletricidade que seriam das oferendas, eles vão só nas oferendas e só tem permissão para isso? Ou são os mesmos que acompanham a gente durante Depende, pode ser os mesmos, pode ser coisa, cada situação é isso. O que define ainda? Quando a gente desencarna, lembra dos espíritos de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem? Espíritos de segunda ordem, quando desencarnam, tendem a ir para as colônias espirituais, porque são resgatados, chegam lá, compreendem a situação, aceitam ajuda e seguem a vida. Espíritos de terceira ordem, que normalmente 51%, não quer dizer que ele é todo mal, porque ninguém é 100% mal, ninguém é 100% bom. Mas não quer dizer que ele é todo mal. Mas que 51% das ações dele, dos pensamentos, das atitudes dele, são voltadas para o mal. E esses espíritos, quando desencarnam, é a lei dos iguais. Eles vão para onde se conectam, ou aonde estão endividados. Por exemplo, quando uma pessoa vai encomendar um trabalho de magia negra, e o espírito aceita fazer isso, aquela pessoa que pediu o trabalho se compromete com ele. E aí, por que isso acontece? Primeiro, porque ela desejou o mal de alguém, ela quis controlar a vida de alguém, e isso Deus não permite. Então, naquele momento, ao pedir algo, ela já está se comprometendo. E aí existe uma outra relação pior, que muitas pessoas não sabem. Aquele espírito que executa isso, e aqui eu não estou dizendo que ele está certo ou está errado, a gente sabe, obviamente, que não poderia, mas existem espíritos voltados a isso, mas ele se compromete, quem está pedindo, com esse espírito que executa. Por quê? No momento em que esse espírito está executando esse trabalho, ele vai se tornar mais endividado ainda. E quem causou o maior endividamento dele? Ele mesmo e quem pediu o trabalho. Porque pagou ele para fazer isso. Então, o decréscimo de evolução dele aumenta ainda mais. A dívida que ele contrai aumenta ainda mais. E parte dessa dívida que aumentou, quem contribuiu para aumentar? Quem pediu o trabalho. Então, o compromisso ali, ele é muito pesado. Se as pessoas tivessem dimensão disso, jamais pediriam algo assim. Então, naquele momento que essas pessoas fizeram isso, quando ela desencarna, você acha que ela vai estar comprometida com quem? É com Deus ou com aquele que ele falou? Com aquele. E na maior parte das vezes, esses espíritos vêm buscá-los na hora do desencarne. Por quê? Porque é compromisso com ele. E na hora que buscam, aonde eles vão ser? O que eles vão ser? Escravos. Por quê? Porque estão comprometidos. Existe um umbral grosso, que é os piores ali, a gente já vai fazer um estudo só sobre isso. Existe um umbral médio,
A gente costuma fazer uma similaridade. Você lembra aquela história do flautista de Hamelin que controlava os ratinhos para poder fazer o que quisesse? Digamos que os flautistas de Hamelin estão num grau grosso. E os ratinhos controlados, os marionetes, estão num grau médio. Então, todas as vezes que um trabalho é encomendado, esses espíritos de baixa ordem pegam aqueles que têm compromisso com ele, que estão escravizados a ele, que ele vai lá e faz o que quer, por quê? Porque ali tem que operar a lei do mais forte, e ele é mais forte, ele vai lá e digamos assim, capta uma parte. E ele não pergunta se eles querem ou não. Por quê? Porque estão comprometidos, entende? E esse espírito, ao negar a Deus, porque se ele entende que ele é princípio de luz, como, Deus, como todos nós somos, ele pede ajuda, ele se arrepende, ele busca o Pai. Só que enquanto ele não busca o Pai, ele está negando o princípio que criou, que é Deus. E enquanto ele está nessa erraticidade, até isso Deus permite para que ele aprenda a importância de buscar Deus, a importância de não cair mais nesses erros. Ele precisa pagar pelos erros cometidos para não cometê-los mais. Então, esses espíritos que estão extremamente endividados são angariados para o cumprimento desses trabalhos de magia negra. Mas, além disso, eles podem sim, a todo instante, passou um fumando e é uma energia de fluido, né, fluido ali que ele precisa, ele vai lá e vampiriza. Passou outro bebendo, ele vai lá e pega um pouco de energia, o pessoal está bebendo, ele suga esse fluido, ele vampiriza esse fluido e volta para o trabalho. Então, ele é um escravo, mas ele consegue absorver qualquer tipo de energia que ele se conecte. Ele executa aquele trabalho, ele executa o outro. Tem os que não executam nenhum trabalho desse, estão por aí e são extremamente viciados, aí eles se acoplam um que bebe, estimulam o cara a beber o tempo inteiro, porque ele quer simplesmente se sugar, se satisfazer dessa energia que a pessoa exala ao beber bebida alcoólica. Não necessariamente a pessoa está ali sendo obsediada por um trabalho encomendado, mas por um que bebia muito enquanto estava encarnado, e que quando desencarnou não entende muita coisa, está por ali, viu bebendo, opa, peraí, isso aqui me atende, e fica junto. Por quê? Porque ele se alimenta desse fluido, do álcool. Pois é, será que o demência existe mesmo ou é tudo isso? As duas coisas. Porque a dependência química, ela age de maneira orgânica também. Ela atinge o cérebro. Todo vício, ela atinge o cérebro. Então, o vício, entenda o seguinte, nenhum espírito tem condição de te fazer algo que você não queira. O controle é teu. A decisão é sua. A vida é sua. A gente falou disso muito numa live que a gente fez, né, Alexandre? Quando a gente falou de depressão, de ansiedade, de suicídio. Ninguém tem capacidade de te obrigar a fazer algo que você não quer. O primeiro passo é sempre seu. É você que dá. No momento que você dá e se conecta a essa energia, se você se conectar a energias do bem, vão ter vários trabalhadores da luz que vão te apoiar e estar com você, porque você se conectou a eles. Agora, se você se conecta a trabalho de baixa ordem, vai ter vários ali que querem essa energia e vão se conectar a você. Uns podem ser mandados, outros podem ser porque apenas você sentem prazer com essa energia, outros porque talvez estão passando ali, viu que tem e ficou por ali mesmo. Isso acontece muito, né? E se você pensar hoje, nós temos 1/3 encarnado e 2/3 desencarnado, que mais tem gente desencarnada. A gente olha aqui, tem 10, 15 encarnados, deve ter uns 50, 100, lá no kit, né, Alexandre? Desencarnado. Daqui a pouco o Alexandre passa o panorama pra gente. Entende? Então a proporção é muito maior. E é por isso que, inclusive, acho que no nosso primeiro encontro a gente comentou isso, né? O Haroldo Dutra Dias fala que 80% dos nossos pensamentos não são nossos, são influenciados. Não quer dizer que eu só faço o que os outros me mandam. Quer dizer que eu preciso ter muita consciência de quem eu sou, autoconhecimento, para poder dizer aquilo que eu devo e que eu não devo fazer. E que quando talvez eu perca a paciência e brigue com alguém, eu parar e falar, peraí, essa não sou eu. Se eu sei que não sou eu corto e paro. Agora, se eu vou na onda, se eu continuo brigando, se eu começo a desbravejar e fazer, talvez o primeiro pontapé que eu dei para brigar foi a porta de entrada para que o espírito de baixa ordem fale, agora xinga mesmo. Não, é aquele outro. Nossa, é aquele. É aquela lá. Não, é aquele ali. Me aguenta. Aí você começa a ir na onda. Por quê? Você deu uma pequena abertura que foi ampliada para a energia que você se conectou. Mas nunca o contrário. Se essa porta está fechada, eles não têm o poder de abrir. Não tem. Quem abre a porta é a gente. Às vezes a gente pode, eu me lembro que durante a minha trajetória eu sempre tive muita curiosidade sobre as religiões, porque eu nasci em berço espírita, mas eu queria saber como que eram as outras. Será que eu estava na melhor, não estava? Será que aquilo que me ensinavam aqui
Enfim, é que essas reflexões de jovem, adolescente, de tudo. E aí, dos 12 aos 16 anos, junto com o centro, eu também frequentava o grupo de jovens da Igreja Católica. Eu ficava muito curiosa de saber como é. Fiz catequese, comecei a crisma normal, né? A primeira Eucaristia, a crisma normal. Depois eu comecei a ter um namoradinho, na época eu tinha 16 anos, ele era evangélico. Aí comecei a frequentar a Igreja Evangélica também para entender e conhecer como era. Só que eu nunca deixei de frequentar o centro. Eu sempre fui nos dois para poder, né, comparar. Veio o que eu ouvia lá nas falas do padre, do pastor, que eu via que não fazia sentido, eu descartava. Aquilo que eu achava que era interessante, eu absorvia. Mas eu me lembro de uma frase que um pastor, até amigo meu, disse uma vez, isso me gravou de uma maneira muito forte e eu trouxe para a minha vida isso. Ele diz o seguinte: a gente pode estar 99,9% cheio do Espírito Santo. Esse 0,1% que a gente não está é brecha para que outros espíritos possam te influenciar. E é nessa brecha que eles conseguem nos atrapalhar. Às vezes a gente passa o dia inteiro ali conectado, bem, tranquilo, né? Agradecendo a Deus, menino brigando, você está tranquilo, você acalma, a comida queima, você vai lá e faz outro, o trabalho deu errado, você está tranquilo e resolve. No final da tarde, depois de 50 problemas resolvidos, você fala assim, poxa vida, mas eu não aguento mais. Na hora desse não aguento mais, o que você fez com a sua vibração? O que você fez com a sua guarda? O que eles fazem? É isso. É esse milésimo de segundo que a gente fraqueja. É aí que eles conseguem influência. Mas, como eu te disse, se a minha guarda está alta, eles não conseguem abaixar. E por isso Jesus dizia, quem me convence do mal? Quem? Ninguém era capaz de convencer. Porque ele já era um ser de luz, ser perfeito. Ele sabia muito bem o que ele veio fazer, onde ele estava, o que ele tinha que fazer, quem ele era, de onde ele veio. Ele tinha muito claro isso. Esse é o princípio. Ninguém... Eu não começo a procurar droga, bebida, álcool, o que for, porque alguém me influenciou. Eu faço, eu decido, porque eu cedi, talvez, a influências externas, mas o primeiro passo foi meu. A decisão foi minha. Você pode estar mal deitada na cama, triste, chateado. Se você falar assim, vou levantar, você levanta. Não levanta. Agora você passa, não, eu vou ficar mais um pouco. Não, não quero ir, não, nem vou ficar. Quem te faz levantar? Ninguém. A decisão é sempre nossa. Mas, claro, ampliada ou diminuída de acordo com as influências daquilo que eu me conecto. Expliquei? Então, tá. Bom, e aí, continuando, né, que a gente estava comentando, o princípio vital, então, é o princípio da vida material e orgânica, comum a todos os seres vivos, desde as plantas até os homens. Então, tudo tem princípio vital. E é por isso que em oferenda se tem alimento, se tem animal, tem planta, tem vela, enfim. Por quê? Porque tudo vem desse princípio vital, né, que anima esse corpo. Seria o cordão de prata? Seria o cordão de prata? Não, o cordão de prata é a nossa ligação direta do nosso corpo físico com o nosso perispírito. É a principal conexão, porque lembra que eu falei que o perispírito acopla no corpo. E aí você tem vários fios que se acoplam ao corpo, ao cérebro, né? É como se você tivesse um corpo aqui, vários fiozinhos acoplou. Os chakras também são pontos de acoplamento, mas eles são filtros energéticos. Então, os chakras mais altos filtram a energia do alto, da espiritualidade, e os chakras mais básicos filtram energias da matéria, da terra, para que haja o equilíbrio no corpo físico. Porque a gente precisa das duas energias. O fio principal, quando você vai dormir à noite, o que seu espírito faz? Da copa do corpo, porque ele é livre, ele não vai dormir, seu corpo físico descansa e ele vai. Quem te mantém conectado ao corpo físico? O fio de prata. Ele se estende por quilômetros aí, né? Distância, eu não sei nem dizer, sei lá, da velocidade da luz, né? Um negócio gigantesco, porque você vai em submundos, locais, né, trabalhos, dobramentos em locais muito longínquos, e deixa o seu corpo lá conectado. O principal fio de conexão e o último fio cortado no momento do desencarne é o fio de prata. É ele que é o único que, se cortado, a gente morre. Os outros, se forem desconectados, eles conseguem arrumar, espiritualidade, enfim. Estou doente, perdi energia, estou com meus chakras equilibrados, tudo é possível ser arrumado. O fio de prata é o nosso ponto de ligação de vida. Inclusive, quando a gente desencarna, começa a se desligar todos esses outros fios. A espiritualidade relata que demora 72 horas para fazer o completo desencarne do corpo. E o último fio cortado é o fio de prata. Na hora que cortou, aí do cortou intestino aqui. também, isso é demorado, né? Do estômago, do intestino. Às vezes leva mais de 72 horas também. Sim, dependendo, inclusive, dos alimentos, né? Porque a própria digestão ela é bem lenta.
Pode ser, inclusive, por isso que tem muitos espíritos depois que desencarna, muito corpo, né? Que depois desencarna, ainda fica soltando gases, ainda fica expelindo, porque o processamento desses dois órgãos é bem lento. Pode sim. Inclusive, eles comentam essa questão das horas, por quê? Eles falam que se, caso alguém, na hora que desencarne, opte por cremar o corpo, que não faça a cremação antes de 72 horas. Imediato. Exato. Por quê? O espírito ainda está ligado ao corpo, que não terminou o corte, né, do desligamento do corpo. E no momento que esse corpo entra na câmara de cremação e é queimado, o espírito sente as dores da queimadura. Ele sente como se estivesse ardendo em fogo, porque ele está ligado ao corpo físico. Então ele vai sentir todas as dores de morrer queimado. Por isso ele espera, se for cremado o corpo, que faça isso depois de 72 horas, porque o fio de prata é cortado por 72 horas. Então, qualquer coisa que o corpo físico sinta, o espírito já não sente mais. Né? Eu queria perguntar um negócio. Claro, pode falar. Mas eu tô com vergonha que eu acho que a pergunta é boba. Não, que nenhuma pergunta é boba, Eu sempre Carol. achei que esse fio de prata saísse da gente fosse ligado a alguma coisa lá em cima. Então, não, o fio de prata. Ele é ligado do seu corpo físico ao seu corpo espiritual. Quando você está acordado lúcido, o seu perispírito está aqui. Então, ele está enroladinho, pequenininho aqui, porque ele é elástico, né? Ele é muito elástico. Então, ele está pequenininho aqui, porque está tudo junto. Na hora que você se desdobra, e a gente pode fazer projeção astral, ele amplia. Aí o seu corpo, o seu espírito desacopla do seu corpo físico e é projetado. E aí a distância que o teu espírito anda, o teu corpo de prata vai esticando. Ele é elástico. Ele sai do alto. É o espírito do meu corpo. Isso. Eu tô acordado. Todo mundo aqui. Sim. Todos estamos ligados ao Eu nosso. não tá saindo. Não, ele está daqui, aqui e aqui, porque o nosso perispírito está aqui no molde do nosso corpo. Na hora que a gente dorme, aí ele vai, porque o seu espírito vai viajar, vai andar, né? Ele é elástico, ele vai esticando. Mas ele tem um limite. Inclusive, tem momentos de trabalho de desdobramento que vão acontecer, dependendo da região e do local, o médium encarnado, né? O médium que está encarnado, que vai ajudar nesse trabalho, porque todo o trabalho de desdobramento feito e com a ajuda de espíritos encarnados tende a acontecer porque nós temos capacidade de fornecer princípio vital. Nós temos capacidade de oferecer nosso conselho, nosso ombro amigo, nossa ajuda. E principalmente ectoplasma, a gente também fornece fluido vital do lado de lá. Então, tem alguns tipos de trabalhos que ocorrem que eles precisam de encarnados por conta da energia que fornece. Porque o princípio vital só está em ser vivo. E aí, dependendo do trabalho, onde vai ser feito, você tem que buscar um médium, digamos assim, mais próximo dali. Por quê? Porque o fio de prata também tem limites. Se ele não pode ir com a distância maior do que ele consegue esticar, porque ele se arrebentar, esse espírito morre. Esse corpo físico morre, dormindo. Se arrebentar o fio de prata, ele morre. Por quê? Porque desconectou do corpo, perdeu a conexão. Morreu. Tem outro fio que liga. Não, ele não conserta. Ele vai consertar na próxima existência, né? Nessa ele não conserta. É o fio. Tem vários fios ligados, mas todos assim, eles... Nenhum fora do corpo que liga. Não. Tem alguns relatos, algumas obras que falam sobre encarnações na Terra de avatares, por grandes espíritos de luz. Como, por exemplo, tem alguns livros que defendem que Mahatma Gandhi, Buda, o próprio Jesus vieram na forma de avatar, que é onde vem essa discussão do corpo híbrido e tal. E a ideia do avatar é o quê? Estar lá no plano espiritual coordenando um corpo aqui. Mas não tem nada comprovado acerca disso. São estudos, posições que estão, né, se colocando aí. Não existe ainda nada certo sobre isso. E aí, se houvesse isso, ou se for confirmado isso, enfim, com estudo e tudo mais, essa é uma possibilidade. Desse avatar estar aqui conectado lá. Né? Mas, como eu disse, o que nós temos hoje de informação concreta é que desde o desencarne de Jesus, ele apareceu para os discípulos depois que desencarnou, e a espiritualidade relata que em vários momentos da humanidade ele se apresenta para algumas pessoas. Como que ele se apresenta? Por holografia. Então a pessoa vê ele, mas é como se fosse uma imagem de realidade virtual, uma holografia, né? Como se fosse o perispírito, ou materialização do perispírito. Ele se projeta aqui, e por isso você tem vários relatos, várias histórias bíblicas, vários livros espirituais que a pessoa conversou com Jesus, viu Jesus, isso aconteceu de fato. Que em vários momentos depois do seu desencarne, ele se apresentou para algumas pessoas, em alguns momentos, para algumas situações, para algumas missões. Né? Quem dera um dia a gente possa viver isso, né? Mas, enfim, é uma honra gigantesca. Mas alguns tiveram essa honra. Mas ele se apresentou em holografia. Ele não esteve aqui, nem o seu perispírito, né? Enfim, ele se projetou aqui
de onde estava. Ele tem essa capacidade. Né? Bom, e aí nós vamos para um dos nossos últimos assuntos, tem mais esse passe e a confirmação. A prece, e aí por que a gente falou de todo esse prólogo, né? De espírito, matéria, fluido, perispírito, conexão energética? Porque a prece é essa forma de conexão. É essa irradiação que a gente falou tanto do fluido e da matéria. Então, a prece, a pessoa que ora, transforma-se num foco irradiador de luz, no momento da sua prece, de energias salutares que beneficiam a ela mesma e a todos os que estão em contato com o seu campo energético naquele momento. E é por isso que o passe é tão importante, a oração pelos enfermos é tão importante, a oração pelos filhos, pelos familiares, pelos amigos, pelas pessoas é tão importante. Porque a gente consegue expandir energia e ajudar quem precisa, né? E é por isso que naquele relato do André Luiz, quando ele chega no nosso lar, que ele quer lá ajudar a moça, né? Eu sou médico, eu vou lá ajudar. E na hora que ele encosta na moça, ela começa a estribuchar. Porque ele não estava com a energia adequada, equilibrada para fazer aquele trabalho. Ele acreditou que ali só a titulação de médico habilitaria aquilo. Sem entender que, de fato, ele tinha que mostrar o que ele tinha dentro e melhorar o que ele tinha dentro. No momento que ele entrou em contato com o campo vibracional daquela moça, a energia desequilibrada que o acompanhava se transferiu para ela. E isso é muito sério. A prece faz isso também. Existem situações que a pessoa vai orar por você que você sai pior do que quando a gente começar a oração. Isso acontece também. Porque, na verdade, de acordo com o pensamento de quem está orando, você pode fazer o bem e você pode fazer o mal. Exato. Porque os fluidos ficam impregnados de energia desse atenuado no Pai Nosso. Exato. E mais do que isso, há uma troca ali, né? Você está até bem intencionado ali, a pessoa não está bem, você doa a sua energia para ela e acaba pegando a dela ali, você sai pior nesse processo. Porque tudo na natureza é um equilíbrio, né? Tipo, tá uma muito bom, muito bom. Tentar tornar um pouquinho, vamos melhorar um pouquinho a que tá ruim, a que tá boa, ela melhora daqui a pouco. É uma troca que acontece. Tem muito isso mesmo. A prece, então, é o tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus, os Espíritos, a fim de receber proteção e auxílio, né? A ação será tanto maior quanto mais fervorosa for e sincera for essa ação. O hábito de orar é um valor inestimável, são palavras de André Luiz, e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivo ao redor de quem ora. Sim? Claro. Você falou assim, quando você vai fazer uma oração para a pessoa, ela está com a energia ruim, é uma troca, e você... Ao contrário. Se você está respondendo fazer uma oração para você e essa pessoa que está orando por você não consegue se conectar ao alto, entendeu? Por exemplo, você está aqui, eu quero orar por você, mas a minha energia não está boa. Mas eu quero orar por você e às vezes na hora da minha oração nem me conecta ao alto, eu estou aqui fazendo um negócio, Pai Nosso, entendeu? É nesse sentido, eu não estou conectada ao alto, mas eu estou doando energia ali, porque eu estou em contato com você. E o que eu consigo doar? Algo bom? Vou doar o que é meu. Por isso que não é conveniente médicos doentes ou com energia baixa trabalhar. Exato. Por isso que a gente tem que se equilibrar. Exatamente, porque a gente doa o que a gente tem. Né? É isso. Não o contrário. Pelo contrário, se a gente não está bem, a pessoa vai orar por nós, a gente tende a melhorar. Né? Bom, e aí o hábito de orar, como eu falei, é de valor inestimado, orar todos os dias. E qual que é a principal ação que a prece tem, que André Luiz ressalta e Allan Kardec também? O pensamento é dirigido a um ser qualquer, quando, né? Pois o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou desencarnado para encarnado, estabelece uma corrente fluídica que eu comentei, né? É tipo um outdoor, tipo o sinal do Batman, que vai, é igualzinho, né? Estabelece então uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo esse pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a nossa prece que lhes é dirigida, e qualquer que seja o lugar onde se encontra. Eu me lembro de um trabalho de mês que a gente participou, o Márcio, acho que estava, a Rejane, o Alexandre, que o espírito que encarnou, um dos últimos trabalhos, acho que foi da orientação, né, Alexandre? Ele nos pediu para policiar os nossos pensamentos. Lembra disso, Márcio? Porque ele falou, vocês pensam, e para a gente é como se saísse um monte de letrinhas da cabeça, a gente vai ver as frases formadas. E no meio do trabalho, vocês estão pensando em um monte de coisa que não tem nada a ver com o trabalho e atrapalha. Você lembra disso? Acho que até passou, acho que foi pelo Sérgio, não foi? Acho que passou pelo Sérgio, não foi? Que ele comentou isso. E ele falou muito isso. Do quanto às vezes... É porque é isso, quando a gente está aqui,
e mentaliza algo, ou pensa algo, ou está no meio de uma corrente mediúnica, o nosso pensamento voa, como ondas energéticas. Se é por meio de uma oração, chega lá. Se não é por meio de uma oração, vai saindo aqui, e eles têm essa leitura. Eles veem. Porque essa mensagem que nós recebemos no final do trabalho de mesa foi nos chamando a atenção a policiar o nosso pensamento. Porque ali é um trabalho muito sério, que as pessoas que estavam ali precisavam estar equilibradas energeticamente. A gente se senta ali e pensa, nossa, gente, amanhã meu trabalho vai estar tão ruim, nossa, eu não consegui fazer nada, porque eu só estou aqui trabalhando. E eles estão vendo, porque está saindo tudo aqui, ó. Eles são seres de quarta, de quinta dimensão, de sexta dimensão, né? Bom, maneiras corretas de orar, né? A Bíblia fala muito sobre maneiras de orar. E fala principalmente dessa... Por que Jesus, quando for orar, entra no teu quarto em silêncio, ora ao Pai em silêncio, que silêncio o Pai virá te atender. Ele não diz isso no sentido de que a gente não possa orar em voz alta. Mas ele também nos chama a atenção para que nós não sejamos como os fariseus, que oravam em pé, gritando às pessoas, algo do tipo, Senhor, eu fiz tudo, eu fui uma boa pessoa, eu paguei meus impostos, eu estou aqui na igreja, agora só tem que me dar aquilo que eu pedi, hein, Senhor? Essa era a oração dos fariseus. Então, Jesus, quando nos chama a atenção do orar em silêncio, é no sentido da comunhão. Para que nós possamos, em comunhão, ao nos recolhermos a quem nós somos, conectarmos àquela essência que nos criou. Então, a principal maneira de orar, independente se a oração sai da boca, se é em voz alta ou pequena, se é silêncio, se é falada, se é cantada, da forma que for, o importante é essa conexão. É você buscar, de qualquer forma, chegar até lá. E como é a oração adequada? A gente louva, a gente engrandece quem nos criou, a gente pede o que a gente precisa e a gente agradece pelo que nós temos. Esse é o conjunto que a oração deve ter. E aí ele diz o seguinte, que de forma mais singela ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Orar em secreto, como eu disse, é a comunhão com Deus. A oração precisa ser simples. Eu não preciso de textos muito longos. Eu só preciso de textos que saiam do meu coração. Um simples Pai Nosso, uma simples Ave Maria, feitos de coração, compreendendo cada palavra que ali sai e vivendo essas palavras, é uma oração belíssima. A oração, o perdão das ofensas, Jesus fala sobre isso. Antes de trazer a sua oferenda ao altar, vai lá e reconcilia com o teu inimigo. Porque de que adianta eu ir lá orar a Deus, pedir a Deus perdão, falar que você é uma pessoa melhor, e eu não busco, de fato, ser uma pessoa melhor, reconciliando com aquele com quem eu ofendi, com quem eu briguei, com quem eu não estou bem. Mais do que falar que eu vou ser alguém melhor, eu preciso praticar isso, eu preciso ser essa pessoa melhor, né? Oração é uma conversa com Deus, a Ana Luiz fala isso. Ela harmoniza a reunião mediúnica, e, às vezes, o diálogo com determinados espíritos é muito penoso. Sobretudo quando se encontram presos a ideias fixas ou acontecimentos que lhe produziram graves traumas, como é a situação comum de muitos suicidas. Nessas condições, a prece não é só indicada, como também é um ato de caridade e amor ao próximo. Essa frase me chamou muita atenção quando eu estava preparando o material, porque Madre Teresa de Calcutá, uma vez disse, perguntaram para ela sobre os bons, os maus, enfim, a nossa postura diante do mundo. E ela disse o seguinte, que aqueles que nos amam, ou que oram por nós, merecem o nosso amor e a nossa oração. Mas aqueles que nos odeiam, precisam da nossa oração. E isso me chamou muita atenção, porque a oração ela tem essa capacidade de ser essa doação para o outro. Jesus disse, amai os vossos inimigos. E como que eu consigo amar quem me odeia? Orando por ele. Pedindo a Deus que o ajude. Pedindo a Deus que dê tudo de bom para ele. Porque se ele tiver o que ele precisa ter, se ele tiver uma vida melhor, talvez ele consiga te enxergar melhor. Talvez a inveja que ele possa ter de você, por exemplo, é o que faz ele te odiar. Mas se talvez ele tiver as mesmas condições de viver bem, ele passa não mais a nutrir esse sentimento, e talvez ali é uma porta para se reconciliar e para viver bem. Talvez não quer dizer que todas serão. Mas essa oração por aqueles que nos odeiam tem uma potência gigantesca. E esse ponto que é muito importante. E é por isso que a prece é tão importante na reunião mediúnica e principalmente no passe espírita. Os espíritos que chegam aqui para serem ajudados, eles estão muito sobrecarregados e com muito peso, culpa da jornada que levaram. Os que adentram aqui, como o próprio doutor José nos alertou, nos trouxe orientação, são aqueles
que já passaram por uma primeira doutrinação. Minha mãe sempre comentava isso, algumas orientações no final dos trabalhos aqui. Eles já passaram pela primeira doutrinação com os espíritos desencarnados. E vem aqui à mesa falar, precisam da gente encarnado para estar aqui? Não precisariam. Poderiam fazer tudo lá. Mas nós somos um complemento. Nós somos o final da etapa que eles percebendo esse contato com a humanidade ao encarnar e aqui sentirem essa energia anímica novamente e receberem amor e acolhimento, apesar de tudo que fizeram, é uma prece, um ato de caridade com amor ao próximo. Quando a gente ora por eles, quando a gente se dispõe a ajudá-los, esse ato de amor é uma prece para eles. Isso é tão importante nesse aspecto. Bom, e aí, falando do passe, o passe, então, é esse fluido nervoso, né, que vem do alto e que nós aplicamos sobre as pessoas por intermédio, né, dos médios, por meio de uma natureza magnética. Então, e ele pode ser transmitido de indivíduo para outro indivíduo na forma do passe, conforme a nomenclatura espírita. O passe não se restringe apenas à simples transmissão energética magnética, porque o magnetismo ele acontece por proximidade, né? Então, o passe magnético não ocorre somente estando aqui, a pessoa que ajuda dando passe nela. A gente pode dar passe à distância, passe coletivo, passes em outras pessoas que não estão próximas no momento. Advindas do fluido vital do doador encarnado, né? Porque diretamente ele implica na transfusão de energia, foi o que você perguntou para mim, implica automaticamente nessa transfusão de energias mistas, magnético-espirituais, oriundas respectivamente do trabalhador encarnado e do desencarnado que colabora nessa atividade. E aí o passe, ele acontece de 3 formas, ele pode acontecer de 3 formas. A primeira delas, então, já que essa transmissão de energia pode acontecer pelo fluido de quem está dando passe. Essa é a forma que mais enfraquece o médium, mas, ao mesmo tempo, como a gente já deu exemplo, se esse médium não está preparado e com a energia adequada, ele acaba passando o que ele não tem, e aí essa energia fica bastante complicada. Essa é a primeira forma de passe, e ela existe de fato. A segunda forma de passe, pelo fluido dos espíritos, ele atua diretamente sem o intermediário encarnado. Então, quando você está na sua casa, você pede a ajuda do Pai Chico, pede a ajuda dos mentores, dos pretos velhos, e eles comparecem à sua casa, como o Pai Chico visita todos nós, os pretos velhos, e lá nos dão passes, limpam as nossas casas. Ali não houve nenhum intermédio de espírito encarnado. É o fluido dele fazendo essa limpeza e essa reenergização energética, né? E a terceira forma de passe, que é o passe, que é o que nós praticamos aqui na Casa Espírita, que é o passe ocorrido, né, de maneira que a gente chama de magnetismo misto ou semi-espiritual. Por quê? A energia espiritual é derramada sobre o médium passista, que por meio das mãos e de todo o seu magnetismo, da oração, consegue derramar sobre aquele consulente, sobre aquela pessoa, essa energia de luz. Mas que não advém dele, advém da espiritualidade. Ele é só o canalizador e o transmissor. E podem perceber que quando isso acontece, ao final do passe, aqueles que aplicaram o passe estão muito melhores. Ele deu 4, 5, 10 passes ali, ele termina, ele está tão leve, ele está tão bem, porque passou muita energia boa nele. Ele foi só o canal. Ele é o que mais recebeu. Quando que acontece esse sai do próprio magnetizador? Quando, por exemplo, você está orando por alguém, por exemplo, e não pediu ajuda da espiritualidade. Você está ali com as suas mãos, com a sua energia, né, que você consegue fazer, e está orando sem a ação direta da espiritualidade. É você doando a sua energia. Por exemplo, uma corrente de passo? Pode acontecer? Não, porque na corrente de passo você tem a ação da espiritualidade. Eles estão aqui fazendo o trabalho. Então, isso acontece, por exemplo, se você for dar o passo para uma pessoa e não se conectar mentalmente com a espiritualidade. Por exemplo, em muitas terapias energéticas. Se um terapeuta energético trabalha sem o apoio de um mentor espiritual, exato, ele vai passar o quê? A energia dele, o magnetismo dele. E aí você pode ver que às vezes são dias de trabalho, não sei se você tem colegas assim, que terminou o dia de lá 50 terapias, não, 50 não, exagero, 5 terapias no dia, ele está esgotado. Assim, nossa, eu estou muito cansado. Por quê? Porque ele doou. Tem muita gente que não acredita na espiritualidade. Exato, e aí termina o dia, está esgotado. Aí vai buscar energizar com cristais, com as plantas. Por quê? Porque são fontes de energia do universo, podem sim se energizar com eles, mas talvez não estaria tão cansado ao final do dia se tivesse, exatamente, se tivesse a conexão do alto.
Pode É falar. permitido, então você não pode, como passa uma criança. Você pode mentalizar, pedir a Deus que você não está dentro da sua energia, você está passando energia. Exato. Você não precisa verbalizar. Exato. Você A tem primeira que mentalizar, oração, né? isso. A primeira oração que você pode fazer é, você vai dar um passo uma criança, um idoso, quem for. Senhor, faz de mim instrumento. Quando você pede a Deus que seja instrumento, E mentaliza. mentaliza, é na você hora. falou, já também- Eu falo assim, já arrepia. Pai nosso que está no céu. Exato, tá aqui, Às o Pai vezes Nosso você no céu. pensa- Exato, não, vou dar um passo aqui, Pai Nosso, tá vendo a novela lá e tá aqui, com as mães falando. É interessante essa questão do magnetismo, porque o próprio Allan Kardec, ele era um magnetizador. Na época, esse negócio de médico era a coisa mais difícil do mundo. Sim, Existiam inúmeros consultórios de magnetizadores. E ele sim, era sim. Vocês podem perceber quando a gente vai numa palestra, por exemplo, tem pessoas que estão falando, a gente fica assim, vidrado, conectado. Chega perto, tem pessoas que chegam no ambiente que ela chama a atenção de todos, até porque todos nós temos o magnetismo, em maior grau, em menor, ampliado, energia ali. E ao se conectar com essa energia, a gente atrai. Jesus curou a hemorroísa só de ele tocar as vestes. Jesus era um ser de luz, claro, mas na hora da cura ali, ele não estava lá assim, já conectado com a espiritualidade para vir nela, não. Ele tinha magnetismo próprio. Tanto é que na hora que ela toca as vestes dele, ele fala, de mim saiu virtude. Ele sente a doação desse magnetismo, dessa energia vital para ela, para a cura dela. Tanto é que na hora que ele fala isso, alguém me tocou. Os discípulos falam, mestre, pelo amor de Deus, tá na multidão, um monte de gente tocou. Ele fala, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ele sentiu a energia saindo. Cura magnética. Pode falar. O Chico Xavier comentava que um bom médico chega a passar 40% da energia que recebe. Exato. Aí ele perguntava, então fica dos 60%. Então a gente orienta sempre e fica triste por ver o médico que estava dando passe, depois ele vai dar passe. Não há necessidade. É. Então, o Chico falava, um bom médium chega a passar 40% da energia que ele recebeu. E olha o detalhe da sua frase. Chega a passar. Chega a passar. Porque às vezes tem horas que não passa nem isso. Quer dizer, fica com 80, passa 20, né? Então, quem é mais ajudado É o quem médium, tá mas com isso. o próprio médium. Mas sabe o que é isso, Márcio? Você falta de conhecimento, falta de Sim, estudo. sim. É. E às vezes a pessoa chega tão mal aqui para a corrente, e aí ela é colocada para dar o passe, e às vezes ela não quer dar o passe, ela quer ficar ali só na corrente, ou às vezes receber, entendeu? Eu estou te falando porque algumas pessoas já me chamaram para falar isso. Então, às vezes. Se entendesse o benefício, né, que tem o passe, faria ele essa primeiro. pessoa, Sobre isso, eu ainda comentei com o Alexandre, eu não estou bem, precisava tomar um passo. Aí eu fui para a cama de cura antes, você lembra? Eu preciso de ir na cama de cura para depois começar a trabalhar. Ele falou, não, é o certo de fazer, você vai para a cama de Exato. cura, porque senão depois você começa a trabalhar. Para depois ir na cama de cura. Quer dizer, você já descarregou toda a sua energia, Exato. até você começar Não tem de novo. novo. Não tem de novo, é Não, mas verdade. na verdade aqui é outra coisa. É igual assim, você falou que precisava ir Não é isso. médico certinho. passista, mas Isso. é Vai verdade. lá, Isso. toma um passo, sente melhor ele vai trabalhar. Isso. A questão do é o seguinte, o médico vai trabalhar, grande parte da energia boa que ele recebe fica com ele. Isso. Ele não passa. E aí, às vezes ele Depois que não tem, sabe tem- disso. Ele quer tomar um passo. E aí, e às vezes ele nem sabe disso, não quer dar passe, quer ficar aqui só sentado porque acha que está recebendo mais, sendo que aqui dando passe, ele está sendo o instrumento que ele já está passando. E se 60% já fica por ordem com ele, o que ele não consegue passar fica porque ele ficaria muito melhor dando passe do que ele sentado esperando, né? Diga dele. As mães são magnetizadoras? Muito, muito, muito. O amor da mãe tem um magnetismo gigantesco, de cura, inclusive. Por quê? A gente falou disso, acho que até que você perguntou, no terceiro encontro, a questão da cura que nós falamos, acho que no terceiro ou no segundo encontro, a gente falou disso. Para a gente desenvolver a mediunidade, por exemplo, de cura, ou outras ações mediúnicas, o primeiro princípio é a gente estar limpo em sentimentos, em amor. E é difícil você encontrar um amor mais puro de uma mãe para um filho, um pai, para um filho, os pais, né? Mas muito da mãe por conta do momento da geração, a gente sabe que isso é muito forte. Então, o primeiro ponto, a gente já ganha, né, um ponto à frente, o amor. O segundo princípio para executar isso é a vontade de querer doar, a vontade de querer curar. Por que no médium, o que torna um médium de cura um médium bom, né, um bom instrumento?
ele querer doar, ele querer curar as pessoas, ele querer usar o amor, a energia do alto, do universo, e manipular isso em prol do bem do próximo. Então, essa vontade, ela expande essa energia de uma maneira gigantesca. E aí a mãe tem tudo isso, a mãe quer ver o filho bem, ela quer curá-lo, ela ama demais. Então, se ela conseguir equilibrar esses sentimentos, se conectar ao alto, ou até sem a conexão, porque ela é muito magnetizadora, essa energia, ela consegue, sim, prover em prol do filho, sim. Quando você tem uma criança pequena, ela está correndo, de repente ela escorrega, ela rala tudo, vem chorando. Aí, mãe, mas quer chorar, depois você vai lá, sobra. Às vezes só dá um beijinho, às vezes, né, Regiane? Parou o choro, vai embora. Exato. As minhas filhas é mestre, elas caem e machucam, eu beijo para. Assim, falando isso para mim, mas assim, não quis falar, não lembrei disso agora. Não é? As minhas filhas são mestres, nisso. Elas caem e rolam e dizem, mamãe, eu machuquei. Falei, onde foi, filha? Ela mostra o dedinho, fala, deixa a mamãe dar beijinho. Sarou, e sai correndo. É isso, porque é o amor, é a vontade de fazer. Eu digo mais, eu senti um remorso tão grande que agora você nem mais. Por quê? O Arthur já caiu perto de um punhado de vezes, mas chorando com a vira homem. Olha pra você ver. Oh, meu Deus, perdeu a oportunidade de ser um bom magnetizador aí. Não se preocupa não, depois a comida dele tropeçar em algum lugar, aí você faz isso, tá bom? Bom, e nosso último assunto, pra gente fechar, método kardeciano de comprovação científica. Por que eu deixei ele para o final desse assunto? Porque tudo que nós falamos aqui, espírito, princípio, matéria, muitas questões que fundamentam, né, toda a doutrina espírita, a espiritualidade, o nosso conhecimento, a gente precisa, principalmente nesse momento que a gente está vivendo na Terra, não só para o estudo, mas para tudo, entender aonde a gente busca a validade. Porque a gente tem recebido tanta informação o tempo inteiro, que a gente às vezes não consegue filtrar o que é certo e o que é errado e sai propagando um monte de informação que é inverídica. Tanto a nível pessoal, a nível social, a nível espiritual, a nível político, a nível, enfim, de todos os âmbitos da sociedade. E aí eu quis trazer esse ponto para o final, para que a gente compreenda, por exemplo, que Kardec, quando foi codificado a doutrina, ele buscou evidências de repetição, de saturação, de similaridade. Na academia, o método científico, academia, quando eu falo, não é academia de exercício, não, viu, gente? Academia eu também uso para a universidade, para a ciência, né, para os estudos. A academia, o local onde a gente faz pesquisa e estudos, ela se apropria muito de métodos que vão gerar validade. Então, quando, por exemplo, a gente vai fazer análises qualitativas, perguntas abertas, por exemplo, como é que a gente faz uma entrevista qualitativa com as pessoas? A gente faz um roteiro de perguntas e começa a entrevistar as pessoas. Lá para a 10ª, 15ª, 20ª, no máximo a 30ª pessoa, eu comecei a entrevistar e eu comecei a ver que as respostas estão todas iguais. Não está mudando muito. Eu mudei as pessoas, mudei os perfis e está vindo o mesmo tipo de resposta. Não está tendo novidade ou informação nova. Como é que a gente chama isso? Saturação. No momento em que minha pesquisa saturou, significa que eu encontrei um padrão, porque está todo mundo respondendo igual. Ó, eu pesquisei para o Alexandre, pesquisei para a Ed, pesquisei para o Márcio, pesquisei para a Carol, para o Leandro, para todo mundo, para o Cleuber. Deu mais ou menos as mesmas respostas. Então, eu encontrei um ponto de saturação. Agora, se cada um responder de uma maneira diferente, peraí, tem muito de ponto de vista aqui. Então, vamos pesquisar mais gente para ver se isso se repete. Então, é isso que o método científico faz. Ele busca a saturação, porque a partir da saturação ele acha um ponto comum. E com um ponto comum ele fala, olha, então pode ser que a maior parte das pessoas acreditam nisso, nisso e nisso. Por quê? Porque eu encontrei uma saturação na minha pesquisa. E no momento em que eu encontro saturação, eu paro. Na academia, normalmente, a gente para lá perto dos 15 a 30, dependendo do tipo de pesquisa que você faz e a amostra que você escolhe. Kardec mandou as mesmas perguntas do Livro dos Espíritos, e até um pouco mais as que estão escritas, para o mundo inteiro. Ele recebeu mais de 1000 respostas. Mais de 1000 respostas. E aí ele foi comparar, pergunta a pergunta, se tinha saturação, para ver se tinha validade. No momento que ele encontrou esse ponto comum, validade, vários indícios se casando, ele começou a validar a ciência e codificou a doutrina espírita. Então, é muito importante a gente entender que esse método experimental que ele usou é um método científico e que não foi os fatos, então, que vieram depois para confirmar a teoria. Não se criou uma teoria do mundo espiritual e aí veio as coisas acontecendo. Não, foi o contrário. Os fatos existiram e a gente tentou entender o que eram esses fatos. E quando eles foram compreendidos, criou-se, então, a doutrina espírita, que é a teoria que nos fundamenta. E na nossa vida,
tudo deve ser assim. Kardec dizia, rejeite 1000 verdades a aceitar uma mentira. Tudo na nossa vida, e por isso que tem momentos que a gente fala informações aqui, que a gente fala, olha, não tem comprovação, porque Cássio me perguntou. E tem outros que a gente fala assim, olha, o canal tal falou isso, o outro divulgador espírita falou isso, o outro falou isso, mas os 3 estão falando a mesma coisa. Eu tenho triangulação. Eu tenho mais de uma fonte afirmando a mesma coisa de locais diferentes. Foi isso que Kardec fez. Ele buscou as mesmas perguntas, mandou, né, as mesmas perguntas para o mundo inteiro, e essas perguntas voltavam das partes mais longínquas do mundo iguais. Então, quando a gente tem, por exemplo, e eu me lembro que uma das lives a gente comentou disso, né, Alexandre? Aquela informação que a previsão, né, que a Terra de regeneração se iniciaria na Terra, a depender, óbvio, das nossas decisões, das nossas ações, a partir de 2057, e aí já tem alguns relatos falando que já está indo para 2060, porque tem muitas coisas acontecendo ultimamente que está desvirtuando, né, o entendimento das pessoas, mas ainda estão apostando no 2057, por quê? Porque houveram várias fontes triangulando e mandando informação, e a gente vai juntando. Por exemplo, Emmanuel dizia que a Terra de regeneração ocorreria num período de 300 anos, essa fase de transição final de prova e expiação para a regeneração. E que ela se iniciou 100 anos antes da codificação espírita. Ou seja, ela se iniciou em 1757, porque 1857 foi quando ela foi codificada. 200 anos depois que ela foi codificada, 1857, 1957, 2057. Então, esse é o primeiro fato. Você tem outros canais falando e atestando sobre isso. Então, você começa a triangular a informação. Quando você passa a triangular e ter informação verídica, o que você faz? Aí você leva adiante e confirma como sendo a informação real. Então, é assim que nós estudamos. E é assim que a gente deve levar a nossa vida. Para toda e qualquer situação, a nível espiritual, a nível social, a nível de cidadania. A gente precisa buscar evidências de saturação, evidências de confirmação, de discurso, de fatos, de ideias, de teorias construídas. No momento em que uma teoria se consolida, ela passa a ser válida. Agora, o que a gente vê muito, inclusive no meio espírita também, às vezes são sensacionalismos propagados de uma única fonte. Por exemplo, eu tive um absurdo semana passada, uma notícia falando que o Chico Xavier recusou atender um determinado candidato político. Justo por quem? Não, então, não vou nem julgar as pessoas que disseram que, enfim. Mas aí eu comecei a refletir sobre a questão. Peraí, Jesus, Deus não faz acepção de pessoas. Jesus acolheu a todos. Na época de Jesus, tinha prostituta, tinha canalhas, tinha, enfim, gays, tinha todas as pessoas. Tinha pessoas sem caráter, tinha tudo ali, ladrão. Ele acolheu a todos que foram até ele. A mulher adulta que estava lá sendo apedrejada, ele foi lá interceder. E ele disse, cadê os teus acusadores? E todos tinham ido embora. Ele falou, pois é, se eles não te acusam, nem eu farei. Jesus não fazia isso. Aí vem dizer que o líder se recusou a atender. Gente, aí eu começo a pensar, isso não condiz com o caráter de Chico Xavier e nem do cristianismo. Dizer que atende ou que não atende, que recebe ou que não recebe. Se Chico Xavier fizer acepção de pessoas, que líder ele foi? Não condiz. E aí o nosso dever, enquanto espíritas, enquanto estudiosos, enquanto cristãos, é saturar, é buscar evidência. Peraí, isso condiz? É a postura que deveria? Não é? Aí depois vem outros fatos, mentira, e achado até um jornal, um recorte de jornal de Uberaba, que o Chico deu uma entrevista lá, não sei, de 1900 e tanto, que ele desmente essa história e tal. Enfim, isso não vem ao caso. Mas eu só trouxe esse recorte para a gente entender o quanto a informação no mundo hoje, ela pode nos enganar. Mas como que a gente se livra desse engano? Como Kardec fez. Ele nos ensinou a saturar, a buscar evidência, a triangular, a buscar mais de uma fonte, a buscar o princípio. Qual que é o princípio de Deus? É amor. Não é divisão, não é separação, é acolhimento. Então, na minha visão, isso não condiz com a postura do cristianismo, nem da doutrina espírita, muito menos de Chico Xavier. Muito menos. Mas, enfim, né? Cada um com seu cada qual que assuma aí a responsabilidade do que faz. Nosso exercício final prático que eu queria fazer, já que a gente finalizou esse assunto, na verdade, não vai dar tempo da gente fazer agora, porque a gente passou assim, está no prazo de 1h30, porque a gente começou assim, nos atrasados. Mas eu vou passar a orientação e eu quero que vocês pratiquem em casa.
Todas as vezes, todas as ações que nós fazemos, elas estão emanadas de energia. Toda ação começa no pensamento. E eu quero que vocês pratiquem isso, porque eu já pratiquei muito isso na minha casa, eu pratico isso na minha casa e, assim, sempre funciona. Existem momentos que a gente tem uma pessoa doente em casa, uma pessoa nervosa, uma pessoa triste. Naquele momento, quando aquela pessoa permitir, por exemplo, meus filhos, eu consigo fazer isso quando eles dormem, porque acordados é impossível. Mas teve uma vez, por exemplo, que a minha filha estava muito gripadinha. E eu estava dando a medicação e ela estava demorando para melhorar, não estava bem. E eu tinha aprendido isso há pouco tempo. Eu sentei do lado da cama dela e repeti as palavras, cada palavra que eu repetia por 3 vezes. Então eu parei do lado da cama dela, olhei para ela e falei: filha, a mamãe quer que você fique bem. Eu te desejo cura. Cura, cura, cura. Alegria, alegria, alegria. Felicidade, felicidade, felicidade. E eu me lembro que no outro dia, quando ela amanheceu, é como se ela não tivesse tido nada. Ela amanheceu alegre, feliz, bem, sorridente. E o passe que nós damos também é uma ação de cura magnetizadora. Mas por que eu falei das palavras? Porque são coisas simples. Mas é uma palavra que traz consigo muita energia. É impossível falar alegria e não sentir alegria. E aí eu senti alegria, eu emano. É impossível falar assim, alegria, alegria. Não tem jeito. É felicidade. Não condiz, né, Alexandre? Não tem jeito. Isso aí podia funcionar quando a gente fala Jesus. Né? Não é? Exato. Mas e por que nós falamos Jesus 3 vezes? Muito bem, eu estava até esquecendo disso, Alexandre. É isso. Tudo que nós falamos hoje, energia, fluido, é isso. Quando a gente propaga o nome de Jesus 3 vezes, a força que isso tem, a potência que isso tem, cura muitas energias, limpa, cura, restaura muita coisa naquele momento da oração. Pratiquem isso. E depois relatem, traga esse relato aqui no próximo encontro para a gente. Então relate. A ideia da verbalização é que você potencialize energia, porque lembra, a matéria é condensada. Mas pode ser mentalizado também. Mas a mentalização ela vai ficar muito restrita a você. Quando você verbaliza, você está exteriorizando e enviando para aquela pessoa. Então, eu acredito muito nesse momento nisso. Precisa ser alto, pode ser baixinho, igual a minha filha estava dormindo. Eu falei baixo, mas eu falei desejando isso, falei, imantando, lembra da magnetização, né? Imantando ela disso. Então, essa magnetização e a palavra ajuda nessa magnetização. Conte seu relato. Ontem eu levantei bem, sem menos dor do que eu estava normalmente. Aí sim. Fiz algumas coisas assim, peguei algumas coisas acho que não direito, e hoje eu amanheci com muita dor. Às 6h30 da manhã, acordei com muita dor, nervosa, assim. Aí tomei a medicação e nada de melhorar. Aí, quando deu 9 horas, o Alexandre estava saindo para ir para o trabalho, porque ele disse assim, Alexandre, antes de você ir, você me dá paz. E aí eu peguei e coloquei uma água lá do lado da minha cama, e coloquei uma música lá do lado da Maria, e me deu paz. E aí eu dormi, e acordei na hora do almoço, calma e sem dor. Então, assim... Só com fome. Mas também não dá para resolver tudo com a oração, né, Alexandre? É isso. Eu tenho muita fé no passo puro. Sim. Reiki, toda forma de magnetização. Reiki é uma magnetização gigantesca. É um uso de manipulação de energia então, assim, vital eu senti gigantesca. que naquela hora, se eu não recorresse a algo maior que aquela medicação, eu ia ficar o dia inteiro comigo na dor, nervosismo, e a medicação não ia. Você acordou bem. Aí acordei bem. Aí quando ele chegou no fim da tarde, eu falei assim, como é que você tá? Eu falei assim, depois do passo. Graças a Deus. E é isso. Que E eu, bom. por despreparo, trabalhei cansado. Despreparo, tá vendo? Tudo que tinha, esse que virou. Não é? Aí eu avisei, agora quando você for dar o passo, você fala, pai Chico, canaliza, porque ajuda aqui, ó, manda energia, porque eu não tô podendo perder, não. Não é? Vai quis doar tudo, ai. Mas pensa, é marido e mulher, tá em casa, então o que você doou tá entre os dois, tá tranquilo. Eu quero é que ela fale pra mim que só de casa não faz milagre. Aí você vai mostrar. Meu relato. Fala, faz sim, porque eu ajudei a resolver. Bom, é isso, gente. Nós, quando terminamos o assunto hoje, diga. Como é que é? Mas
de autocura não vale? Vale, não, vale sim, vale. Exatamente, passo de autocura pode sim. O importante, esse exemplo que eu dei, que eu falei da minha filha e tudo mais, é porque a gente verbaliza, mas você pode. A gente fez o primeiro encontro, lembra quando eu fiz vocês caminharem para lembranças de bem e lembranças tristes? Aquele momento que a gente faz um passo de autocura ou essa fala é uma projeção energética que, inclusive, quando é para o mal, pode desencadear auto-obsessão. Então, sim, você pode canalizar para si própria. Por exemplo, eu até mandei, eu acho que na minha mãe que mandou, acho, dos trabalhadores, aquela última live do Tupã, né? Que ele fala de tempos que exigem calma. Ele fala uma frase lá, que é a frase de Jesus, que é fantástica. Ele fala assim, Jesus, quando esteve entre nós, não disse assim, eu te dou alegria, eu te dou felicidade, eu te dou uma vida tranquila. Ele falou assim, eu vos dou a minha paz. Então, como é que você pratica um passe de autocura? Nos momentos de maior dificuldade, se conecta com o alto, porque você vai ser canalizado, e lembra, mesmo quando você aplica, você fica com no mínimo 60%. Então, se você está se auto-aplicando, a energia vem do alto da mesma forma. E você está conseguindo manipulá-la dentro de você. Conecte-se com o alto e diga, Senhor, me dê a sua paz. Eu te peço a sua paz, que foi isso que ele nos deu. Naquele momento a gente não entendeu muito bem, né? Vou precisar de dinheiro, salário, de comida, uma série de coisas. Jesus deu paz. Mas por quê? Porque a paz é o conjunto de tudo. E se a gente tem essa paz, a gente consegue fazer tudo pelo outro. Então, a autocura e manipular essa energia em prol de nós mesmos é o primeiro passo. Quando Jesus diz, ama teu próximo como a você mesmo, ele está colocando no pé a gente. São 3 tipos de amor que ele fala. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o seu próximo como a você mesmo. Ele não diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo. Não, ele não parou aqui. Ele disse, ama o seu próximo como a você mesmo. Eu só consigo doar para o outro o que eu tenho dentro de mim. Por isso que André Luiz não conseguiu ajudar aquela moça quando estava desequilibrada. Porque a gente só doa para o outro o que a gente tem. O primeiro passo é a gente se curar, é a gente se amar. É o que a Fabiana falou, a gente se preparar para o trabalho. E aí eu consigo fazer pelo outro. Agora, eu chegar aqui despreparado, com baixo de mim, querer ajudar, como? Não consigo ajudar nem a mim mesmo. O que acontece é que nós somos muito carentes. E a gente sempre espera muito do outro. Nesse momento, eu fui até o Alexandre e pedi para ele que estava ali. Mas se eu poderia ir, sentar lá de fora, pisar na grama, me conectar com o sol, com o campo, com o Criador, fazer uma oração e pedir essa energia, que eu ia canalizar ela e ia receber da mesma forma. Ainda mais eu, sendo terapeuta, poderia utilizar das técnicas que eu tenho e canalizar toda a energia do Reiki, do Theta Healing e fazer isso. Mas nós nos vitimizamos muito e nos colocamos como fracos o tempo todo. E a gente entra realmente nessa energia de sempre precisar do outro. Isso é normal de nós, seres humanos. E aí a gente vem receber o passo de cura. Não está errado, não, está tudo certo. A gente tem esse direito, mas não é conveniente que façamos isso o tempo todo. Se a gente pode utilizar dos nossos recursos de autocura, eu poderia colocar a minha mantra de autocura, um mantra de cura, e canalizar essa energia e me conectar com o Criador. Mas eu, naquele momento, me recorri a Ele. E não há problema isso. Está tudo certo, entendeu? Mas não nos façamos de vítima o tempo todo para achar que está tudo perdido, que se eu não tiver o outro, eu vou morrer. A gente pode se conectar com a fonte criadora a qualquer momento. Sim. E nos curar. Aliás, é nossa obrigação, se eu estou passando por isso agora, é para eu olhar para mim mesma, que eu sou fonte de cura de mim mesmo, para eu me curar de mim, para eu me conectar com a fonte criadora e olhar para mim, entendeu? Mas naquele momento eu estava vulnerável. Sim. Eu pedi apoio, e está tudo certo. Eu posso pedir apoio para ele, posso pedir apoio dos mentores de cura, para Jesus, para Deus, está tudo certo. Mas nós temos obrigações de olhar para nós também, porque é a nossa obrigação nos curar, entendeu? Para isso que a gente nasceu de novo, por isso que a gente está aqui, para olhar para nós, para que a gente possa evoluir e que nos fortalecer. Então, assim, eu dei essa contribuição de falar do passo de cura, porque o Alexandre hoje fez o passo de cura em mim, mas a primeira coisa que ele falou, olha a importância do Theta Healing, eu sou uma Theta Healer. Então, eu sei a importância da autocura, que eu posso me curar, e foi para isso que isso aconteceu comigo de novo. Para eu olhar para mim, porque eu só olho para o outro, o tempo todo.
vivo para o outro, para olhar para o outro, para curar para o outro. E eu Esquece de si olhar mesmo, né? Então, mais uma vez, o universo fala assim, para e olha para você. Não só para sua parte física, mas para a sua parte interna. Você precisa se curar alguma coisa dentro de você. Isso aqui foi só uma válvula de escape para você ver que você precisa falar. Então, assim, nós temos que ver que nós somos a nossa fonte de cura. E a gente vem aqui e acha que o preso velho tem que nos curar, que o guia de cura ali na cama de cura tem que nos curar, que o médico ali no ar tem que nos curar, que o marido como passista tem que nos curar. Não, nós somos curadores de nós mesmos. Então a gente tem que ver a nossa autorresponsabilidade e eu falo para mim mesma. Então, Todos nós. Mas você falou um ponto muito bacana, Fabiana, o Alexandre fala muito isso. Até quando a gente estava voltando, né, da pandemia, ele falou isso. Que as pessoas vêm aqui buscar a cura aqui. Eu sempre acredito que está tudo aqui. E que são altamente dependentes daqui. Nós somos todos iguais. Que todos nós não acreditamos que fora daqui a gente também coloca. E o próprio Paulo, lá na carta dos, aliás, no livro de Atos dos Apóstolos, fala isso, que nós somos o templo onde habita Deus. Mas por que a gente cria essas constituições materiais? Para a gente se reunir. Porque é na comunhão, tem um trecho na Bíblia que fala isso, na comunhão que Deus opera a bênção. Por quê? Porque a sua energia, com a minha energia, com a energia dele, com a energia de todos, se amplia e potencializa para todo mundo. Esse quanto. Mas igual a Fabiana falou, ele é imprescindível? Não. A gente tem capacidade de fazer isso. Mas no dia que a gente não estiver bem, no dia que a gente não conseguir encontrar esse caminho sozinho, é para isso que nós estamos aqui em conjuntos. É para isso que nós somos criados de maneira conjunta. Por isso que a gente vive em sociedade, por isso a gente cresce e evolui melhor conjuntamente. Por isso que tem aquele aprendizado, que todos somos um. Eu sou Sim. você, você sou eu. Então, se eu tenho que me curar, você tem que se curar para que eu me cure. A gente se cura junto, né? E como um exemplo disso, por exemplo, Jesus precisava de ajuda? Não. Mas na hora que ele estava carregando a cruz, e que ele caiu, e o Sirineu ofereceu ajuda, e foi lá ajudar Jesus, Jesus aceitou a ajuda dele. Por quê? Para mostrar que nós podemos sim recorrer uns aos outros. Para mostrar que a gente precisava da ajuda um do outro. Porque Jesus é um ser evoluído perfeito que não precisava da ajuda de ninguém. Mas ele aceitou para mostrar isso, que a gente pode sim buscar a ajuda do outro, não há problema. Mas o importante é a gente começar a desenvolver essa autonomia de que a gente consegue, mesmo sem estar aqui. Mas no dia que a gente não conseguir buscar, está tudo certo. Ou quando a gente vier para doar ou para receber, está tudo certo também. A gente só não pode construir uma realidade de que se eu não estou aqui, nada acontece fora daqui. Porque isso não é verdade. Né? A espiritualidade não se limita nessas paredes. Ela está em todo lugar. Eu costumo dizer que Deus, além de estar, como Jesus pediu, amar a Ele sobre todas as coisas, Deus está no meio de nós. Ele não tá, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele não está acima de todos apenas. Como se fosse alguém distante de nós, lá em cima, né, que a gente não chega inalcançável. Não, ele está em todas as coisas, ele está em todos os irmãos. E às vezes realmente nós estamos tão vulneráveis que a gente precisa de uma mão mesmo. Sim, sim. Esses dias sua mãe estava tão doente que precisou de você. Sim, então. sim. Eu fui lá ajudar e graças a Deus, por ajuda da espiritualidade, mais uma conexão, eu consegui ajudá-la. Porque sozinha também a gente não é nada, a gente não é ninguém. Olha quanto conhecimento que ela tem. Sim. Ela trabalha muito na Câmara de Cura. Até porque quando a gente está fisicamente debilitado, com a energia de fato, né, o corpo físico debilitado, até numa live que eu compartilhei, acho que hoje lá no estudo